É de sublime importância, a urgência do discipulado. Você que está em casa neste momento e que talvez venha ter alguma dúvida, não vai ser a mesma recíproca que por vezes temos em sala de aula com espaço de perguntas e respostas, como às vezes o fazemos, não é? O costumamos fazer na escola dominical. Contudo, se você tem uma pergunta, tem algo que queira perguntar, pode compartilhar aí e, se assim for cabível no tempo, estará sendo respondida posteriormente, tá certo? Então, você não pode deixar também de aprender. Se tem dúvida, não fique com ela, pergunte. Escola Dominical tem esse fim, esse objetivo, tá bom? Muito bem, então vamos estar compartilhando a lição nesta manhã, uma rica lição, como já disse nosso superintendente. Louvamos a Deus pelos 2 anos de atividades exercida do nosso pastor Abel Nunes aqui em Monteiro. Somos felizes em ter este servo de Deus aplicado ao ensino da palavra e que também nos impulsiona, nos inspira a buscar em Deus o bom maná para a igreja, o bom pão do céu, não é? É assim nós, quando temos pessoas que nos inspiram e nos motivam, melhor é, para que assim possamos servir bem a igreja do Senhor e ao Senhor. Muito bem, queridos irmãos, você que tem a sua lição, pode acompanhar conosco, então, o assunto que será abordado neste dia. Como já foi aqui explicado pelo nosso companheiro, nosso diácono Rubens, a urgência do discipulado. Antes de adentrarmos aos pontos da lição, queremos explicar de que por que é urgente, o porquê dessa urgência. A resposta é simples. Quando nós observamos na leitura do nosso contexto, em Atos capítulo 2, e o versículo de número 47, nos diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, aí diz, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então a urgência do discipulado, ela é eminente, porque todos os dias o Senhor está salvando, irmão Rubens. E nós louvamos a Deus por isto, porque é uma obra que é realmente realizada, como disse o nosso diácono Rubens, por meio do Espírito Santo. E nós estamos observando a evidência e a prova contundente disto, nesse versículo de número 47, que diz que o Senhor, todos os dias, acrescentava aqueles que se haviam de salvar. Então, na verdade, não é a igreja que salva, não é de forma alguma o pregador que salva, temos consciência disto, e só acontece isto porque provém do Senhor. E como nós vemos na mesma leitura bíblica em classe, aliás, no texto áureo, né? Na leitura bíblica em classe, versículo de número 20, observe que o próprio Jesus, ele disse que estaria conosco. E este é um dos motivos pelo qual há conversões, há salvações. Diz assim o verso 20 da leitura bíblica em classe: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É por esta razão que há conversões, é por esta razão que há um acréscimo de pessoas na igreja. Todos os dias o Senhor está encontrando almas. Nós pregamos o Evangelho, nós anunciamos, mas o trabalho de fazer crescer, como diz o versículo 47, é do Senhor. Por isto, há uma urgência de discipulado, porque o Senhor todos os dias está salvando almas. Este é o ponto culminante deste título da lição. Por que a urgência do discipulado? Porque todos os dias está o Senhor salvando vidas. E uma vez que estas vidas são alcançadas, elas precisam ser ensinadas. Imaginem de que o Senhor só tivesse de converter os 12 apóstolos. Ora, ele ensinaria os 12 apóstolos e não precisaria mais de discipulado, não precisaria mais de que se houvesse uma continuação do seu ensino. Porém, o Senhor tinha tendência a salvar, intenção, melhor dizendo, a salvar, a alcançar vidas, e tendo esta intenção e este projeto, ele aumenta o número para de 12 a 70 e daí por diante, e sempre está crescendo o número de discípulos. E uma vez que o número de discípulos está sendo acrescido ou está crescendo, há necessidade de manter-se o ensino e de conservar o ensino,
o discipulado? Então esta é a definição real desta pergunta, a resposta definitiva desta pergunta. Por que a urgência? É urgente porque todos os dias tem criança no berçário. Todos os dias, glória a Deus. Isto é um motivo de louvarmos a Deus, de exaltarmos a Ele, porque diabo queira ou não, todos os dias o Senhor está salvando. Com pandemia, sem pandemia, com perseguição, sem perseguição, sempre foi assim e sempre será. Todos os dias o Senhor está salvando. O Senhor não salva só no templo. O templo pode estar com as portas fechadas, mas estamos agora via meio de comunicação pela internet, alcançando um grande número de pessoas através dos nossos cultos e crendo de que por este meio o Senhor tem salvo e continuará salvando. Então, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor para todo sempre. Esta alegria de poder dizer que todos os dias o Senhor está salvando vidas. E como disse o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 9, e o versículo de número 22 em diante, até o verso 25, há uma expressão que eu gosto muito, que o apóstolo Paulo utiliza-se dela, e principalmente quando se diz respeito à propagação do Evangelho, ao anúncio do Evangelho. E ele diz que no versículo de número, vamos ler a partir do versículo de número 22. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então observemos aqui de que o Evangelho, ele precisa ser a cada dia anunciado, propagado, e a cada dia que o Evangelho é anunciado por todos os meios, de todas as formas possíveis, o Senhor está alcançando almas para o seu reino. Então, meus queridos irmãos, fica já de antemão respondida esta pergunta: por que a urgência do discipulado? E você pode então mencionar este texto de Atos 2:47, porque todos os dias o Senhor está salvando vidas. Então é urgente. Todos os dias as urgências estão abertas. E por quê? Porque todos os dias tem uma mãe aí dando à luz. Glória a Deus. Então a igreja é assim, ela tem um útero saudável, ela está sempre gestante, está sempre gerando filhos, e nós louvamos a Deus por isto. E por que a igreja tem esse tão precioso resultado? Porque é uma obra espiritual, é uma obra que é realizada por meio do Espírito Santo na igreja, e que o próprio Jesus testifica que Ele faz isso. É propósito dele, é vontade dele. Então ele mandou os discípulos e disse: todos os dias estarei convosco, até a consumação dos séculos. Então essas coisas só acontecem porque Jesus está conosco. Não é porque existe um bom pregador, é claro que isto é importante, e bons cantores, tudo isto é importante, porém, quem salva não é o bom pregador, não é o bom cantor, muito pelo contrário, é o bom pastor. O bom pastor, ele vai lá e traz a ovelha perdida para perto dele, e nós louvamos a Deus por isto. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, mais uma vez sendo enfático neste questionamento, por que é urgente o discipulado? Porque todos os dias tem crianças no berçário, todos os dias está nascendo pessoas para o Evangelho. E por que essas pessoas estão nascendo? Porque esta obra é espiritual e ela é comprovada com a presença de Jesus entre nós. E não somente eu, digo isto, mas a Bíblia enfatiza em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, uma reunião com um grande sábio chamado Gamaliel. Os apóstolos haviam sido presos por propagar o Evangelho, e na altura em que haviam sido presos, o assunto chegou aí ao Sinédrio, a uma grande comissão de sacerdotes, de anciãos, e nesta reunião levantou-se um homem muito sábio chamado Gamaliel e deu uma palavra, um conselho que explica mais ainda isso e enfatiza isso. Capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos, e o versículo de número 35 diz: e disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvido foram dispersos e reduzidos a nada.
Então observe que esta obra que acabou se findando era uma obra de uma pessoa que não tinha a presença de Jesus e o aval de Jesus, por nome Teudas aqui, este cidadão que conseguiu cerca de 400 discípulos. Mas não foi somente ele. Versículo 37. Versículo 37, diz assim a palavra de Deus: depois destes dias levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça de serdes também achados combatendo contra Deus. Então, está aqui uma prova contundente de que a diferença da igreja e outros ajuntamentos de pessoas, em outras reuniões de pessoas, é de que a igreja, na sua história, ela tem a aprovação de Deus, ela tem a bênção de Deus e a presença eminente do Salvador Jesus, pastor por excelência, o sumo pastor. E é bíblico isto porque a Bíblia nos mostra claramente em Mateus 16, versículos de número 17 a 18, de que as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja. Ninguém impede a igreja de produzir fruto, de gerar, por isto ela vai continuar produzindo hoje e até o dia em que Jesus vier tirar a igreja da terra, que é a lição da próxima semana. Estaremos aprendendo sobre a esperança. Muito bem, então meus queridos amigos, irmãos, aqueles que estão nos ouvindo, fica já de antemão, aqui nesta pequena introdução, a explicação de que a urgência do discipulado se dá por conta de que todos os dias o Senhor Jesus está salvando. Se alguém lhe perguntar, por que é urgência? Por que é de tamanha urgência o discipulado? E a resposta é simples e enfática, porque todos os dias tem novos convertidos, porque todos os dias o Senhor está salvando vidas. E como isto acontece? E por que isto acontece? É simples, é porque é uma obra espiritual, aonde a própria pessoa de Jesus se faz presente entre nós. Glória ao nome bom de Jesus. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição, você que está em casa. Pode continuar nos acompanhando, se estiver com a sua lição, e vamos observar. O primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre o que é o discipulado. Nós temos 3 objetivos distintos aqui para a aula de hoje. O primeiro objetivo é conceituar isto, definir o que é discipulado. Este é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é alencar ou alistar o tripé do que diz respeito ao discipulado, o que sustenta o discipulado, o que baseia o discipulado. Ele tem um tripé que tem um objetivo de resultados. Então, esse tripé com objetivo de resultado está baseado na palavra, na comunhão e no serviço. Então, precisamos também mostrar a forma de essa lista de como funcionava isso, como funcionava a comunhão, a ministração da palavra e também o serviço da igreja. Por isso, esse é o segundo objetivo. Como disse, o primeiro objetivo é definir o que é discipulado. Nós vamos definir aqui o que é o discipulado. Segundo, vamos fazer uma lista deste tripé que envolve a palavra, a comunhão e o serviço, ok? Então vamos listar isto aí, destacar de forma que os irmãos possam ter cada vez maior compreensão. E por fim, mostrar que o discipulado ele produz um crescimento espiritual na igreja, porque não é só crescer, mas crescer saudável, tá certo? É preciso entendermos que o discipulado ele tem um papel de que a igreja, no seu crescimento, não seja uma igreja inchada, um grupo de pessoas avolumado, um volume grande de pessoas, sem ter estrutura, sem ter realmente uma nutrição necessária. Toda criança que está no berçário, ela começa com o leite materno até se sentir nutrida o suficiente para depois ter outro alimento mas sólido. E assim nós vamos observando que o crescimento espiritual assemelha-se sim ao crescimento de uma criança no berçário. Apenas usando essa palavra de ilustração para que os irmãos entendam que, como é no mundo espiritual, nós podemos aplicar
ao mundo literal, trazendo lições que realmente corroboram para isso, não é? Então vamos lá, o primeiro objetivo é explicar o que é o discipulado. Vamos definir esta palavra. Discipulado, na verdade, é o relacionamento entre um discípulo mais maduro e um discípulo menos maduro, isto é, aquele que está começando. E está na nossa verdade prática isso. Observe que a verdade prática diz: chamamos de discipulado na fé o aprendizado. O que é o aprendizado? O relacionamento de um discípulo por meio de seu mestre. Está mostrando aqui que há o aluno e que há o professor. E o discipulado é o relacionamento de ambos, ok? Então esta é a definição clara de discipulado. O que é o discipulado em sua definição? O relacionamento entre aluno e professor. Entre o aluno e o mestre, isto é, o discípulo e o mestre. Por isto, a necessidade de colocarmos em pauta a importância de que o professor, ele deve ser maturo, ele deve ter mais maturidade do que o aluno, isto é óbvio. Então vamos mais. A palavra discípulo no latim significa aluno, aprendiz, aquele que está aprendendo, aquele que busca o conhecimento. A palavra grega correspondente é matete, de onde se deriva a palavra que significa aprender. Isto não tem muito segredo, é simples. Discipulado, um relacionamento entre um discípulo mais maduro e um discípulo aprendiz. Discipulado é o relacionamento de um mestre com o seu discípulo, de um professor com o seu aluno. E a palavra discípulo, ele é o aprendiz, ele é aquele aluno que está aí apto para aprender. O termo hebraico também tem a mesma definição. Talmide vem de talmad, que também significa aprender. Em todos os aspectos tem o mesmo sentido, aprendiz e aprender, ok? Por sua vez, o termo é destacado nos evangelhos para identificar os seguidores de Jesus. Mateus capítulo 5, versículo de número 1. Vamos observar este versículo que diz assim para nós a palavra de Deus. Mateus capítulo de número 5, você que está em casa pode também acompanhar aí na sua Bíblia. Diz assim, Mateus capítulo 5, versículo de número 1. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então, logo, nós observamos de que os seguidores tinham entre eles aqueles que ainda não eram discípulos de Jesus. Porque alguém pode dizer assim, não, o discípulo é um seguidor, ele não é um discípulo apenas sendo seguidor, porque alguém seguia Jesus de longe, alguém na multidão seguia Jesus e não eram, na verdade, um discípulo. O discípulo é aquele que aprende, é aquele que adere, é aquele que está instruído nos ensinamentos do Senhor, tá certo? Então, a não ser que ele seja um seguidor contínuo, porque haviam aqueles que seguiam de longe. Quando se segue de longe, apenas com interesse, nós vemos muito isso no Evangelho escrito por João, no capítulo 6, todo aquele capítulo, você vai observar, ou nós vamos observar, de que haviam seguidores que seguiam Jesus pela comida, apenas porque via ele multiplicar pão e peixe. Então tinha gente que ia atrás de pão e peixe, seguiam Jesus para comer pão e peixe. Então hoje existem muitas pessoas que seguem a Jesus, porém não são seus discípulos, tá certo? É necessário aprender, por isto que é o discipulado. O discipulado vai definir o que é o discípulo. E nós observamos isso aqui no Evangelho escrito por João, no capítulo de número 2, uma expressão que diz assim no versículo de número 12. João 2, versículo 12. Os discípulos de Jesus estavam com ele sempre onde ele estava, na verdade. Capítulo 2, versículo de número 12. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe e seus irmãos, e seus discípulos ficaram ali não muitos dias. Nós vamos observar que no primeiro milagre que Jesus fizera, primeiro milagre que Jesus realizou, que foi em Caná da Galileia, a transformação de água em vinho, os discípulos estavam ali, compartilharam com ele, do começo ao fim daquele casamento, do começo ao fim daquele milagre. Os irmãos observam que os discípulos estavam sempre para fazer o que Jesus mandava. Por isso, quando lemos aqui o capítulo 2,
do Evangelho de João, escrito por João, Maria diz: fazei tudo quanto ele vos disser. Capítulo de número 2, do mesmo Evangelho. Diz assim o versículo 5: sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Então nós vamos observar de que os discípulos de Jesus, eles têm a obrigação e a tendência de fazer o que Jesus manda, e o próprio Jesus disse isso: nisto serei os meus discípulos, se fizerdes o que vos mando. Vamos observar isto. Capítulo de número 8, do Evangelho escrito por João. Tem que permanecer em Jesus para ser um autêntico discípulo. Capítulo 8 do Evangelho escrito por João, versículo de número 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então é necessário que o autêntico discípulo, ele não seja apenas um seguidor de longe, mas ele seja um praticante, um discípulo que exerce o que ele aprende. E nós observamos isto com muita clareza quando lemos o Evangelho escrito por Mateus no capítulo 7 e o verso de número 24, que é muito conhecido, todos nós sabemos. Jesus diz: compararei o homem prudente, assemelhá-lo-ei a quem? Ao que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas a que tipo de pessoa Jesus está se referindo aí? É exatamente aqueles que ouvem a sua palavra e as pratica. Vamos observar. Verso 24 do capítulo 7 do Evangelho escrito por Mateus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Não é somente ouvir, é ouvir e praticar. Quando isto acontece, o aprendiz que está ali aos pés do seu mestre, ele se torna um verdadeiro discípulo. Ele não pode dizer que é um discípulo se ele não pratica o ensinamento do seu mestre. Ele precisa colocá-lo em prática. Isto é simples de entendermos. Quando o indivíduo está cursando a faculdade, ele está se formando para quê? Para engenheiro. E ele precisa colocar em prática aquilo que ele está aprendendo na faculdade. Se ele está aprendendo a administrar, se ele está fazendo administração, ele, se aprendeu, vai saber colocar em prática, precisa colocar em prática. Então, obviamente, isto é que atesta o aluno, aprova o aluno. Isto é que o define como um aprendiz. Então, não é somente seguir e ficar 4 anos numa faculdade e não aprender nada, não exercer posteriormente porque não aprendeu. Então ele não é um discípulo, não foi um aprendiz eficaz, principalmente de Jesus. Então nós deixamos claro aqui de que a definição de discipulado é um relacionamento entre o discípulo mais maduro e um discípulo que está iniciando. Este discipulado, ele tem o objetivo de formar o aluno, sim, de capacitar o aluno, e só se torna um discípulo maduro quando ele coloca em prática o ensino do mestre, porque é isto que vai o fortalecer e é isto que vai lhe dar base e estrutura para ser um discípulo autêntico de Jesus. Por isto nós tornamos a mencionar João 8:31, que diz que nisto sereis os meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando, se a minha palavra estiver em vocês. E voltando para Mateus 7, versículo 24, diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. E Jesus diz: assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Glória a Deus. Eu me alegro com esta verdade, porque um verdadeiro discípulo de Jesus, ele suporta tudo, ele está preparado para suportar tudo nesta vida. Ele está pronto. Quando é um verdadeiro discípulo, um autêntico discípulo, formado pela palavra, e eis aqui mais um pormenor do que porque há necessidade de discipulado na igreja. Primeiro, como nós já aprendemos aqui, é urgente. Por quê? Porque Jesus todo dia está salvando. Agora nós vemos a importância do discipulado. Por que ele é tão importante?
porque ele vai capacitar, fortalecer o discípulo que está seguindo o seu mestre. E aí sim, quando as coisas apertam, aquele discípulo ele foi tão bem instruído, foi tão bem ensinado, que ele acaba permanecendo firme como uma rocha. O ensinamento de Jesus tem um objetivo de firmá-lo, de sustentá-lo. E Jesus, sabendo disso, nos mandou não somente ir, mas também ensinar. Ele disse: ide e pregai, mas ensinai. Então nós vamos observar ainda na continuação da aula. Vamos mais adiante. Fica aqui então explicado o que é discipulado. Fica definido. Se este é o primeiro objetivo da lição, então aqui nós já cumprimos o primeiro objetivo: explicar aos irmãos o que é discipulado. Então, se alguém lhe pergunta, é o relacionamento entre um discípulo mais maduro e um discípulo que está iniciando. É um relacionamento entre o professor e o aluno. Amém? Então fica claro isto, e mais do que claro ainda, nós observamos que a postura do discípulo, ele só se torna discípulo quando ele é instruído, e bem instruído. Por isto, esta é uma das necessidades do discipulado, a importância do discipulado, para amadurecer aquele aluno, para ele compreender a palavra do Senhor. E isto vai lhe dar firmeza, e firmeza tal que ele jamais se apartará de Jesus. Jamais ele abandonará Jesus. Eu ainda queria citar aqui que a base desse relacionamento não pode ser a minha ideologia, não pode ser o meu pensamento. O pensamento e a ideologia deve ser a de Cristo, isto é, a doutrina e o ensino do discipulado. A base do relacionamento do discipulado não pode ser filosofia. O discípulo de Jesus, ele não vai discutir filosofia, ele não vai discutir religião. O discípulo de Jesus, ele vai ter como base do seu aprendizado a palavra de Jesus. Vamos ler aqui a doutrina de Cristo, não é? Vamos ler aqui 2 versículos. Um está em 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo 3 ao versículo de número 5. E depois vamos ler em 1 João, capítulo de número 1 e o versículo de número 9. Vamos então para 1 Timóteo. Você que está em casa também pode acompanhar conosco esta referência. 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 3 ao versículo de número 5. Diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, ele é soberbo, nada sabe, delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contenda de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas nós observamos aqui que o apóstolo Paulo deixa muito claro a Timóteo, nos versículos de número 3 a 5, retornando principalmente o versículo 4, diz que aquele que não concorda com essa doutrina de Cristo, o ensinamento de Cristo, ele é soberbo e nada sabe. Se ele não aprender de Cristo e o que é de Cristo, ele não sabe de nada. É interessante, é muito objetivo. Jesus é muito enfático no seu ensinamento. Então, os apóstolos não mudaram isso, os discípulos permaneceram com o mesmo assunto. O que Jesus ensinou, os discípulos guardaram, reteram para si e em seguida, posteriormente, colocaram em prática. Não colocaram outro ensinamento. Eles poderiam mudar o ensinamento de Jesus, mas eles não mudaram. Eles permaneceram o mesmo ensino desde o primeiro sermão dado por Jesus no capítulo 5 do Evangelho escrito por Mateus, até quando chegamos no livro de Apocalipse. Vamos observar que o ensinamento não muda, não altera, é o mesmo. Não se pode haver alteração. A base do relacionamento, hoje existe muito ensinamento disso, ensinamento daquilo, muitas ideias disso, muitas ideias daquilo, mas a doutrina de Cristo, ela é imutável. Passa-se os céus, passa-se a terra. Mateus 24:35, mas as minhas palavras não hão de passar. As palavras de Jesus, elas são verdadeiras, imutáveis, e os apóstolos o sabiam disso e disse, não vamos mudar. Hoje tem gente, me permita usar uma expressão singular aí, um bocadinho vulgar, que diz assim, tem muita gente querendo mexer o angu. Hoje é muita gente mexendo o angu.
Querem colocar todo tipo de coisa. Eu não sei se aqui no sertão alguém que está me assistindo deve entender o que é angu, mas eu vou usar o pirão. Tem muita gente querendo mexer o pirão, colocar muita coisa no pirão sem necessidade. Tem que colocar só o que Jesus ensinou, e o que Jesus ensinou é suficiente. E olhe lá que é tão suficiente que não conseguimos chegar ao poço da profundidade, porque o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos 11:33, ele disse: ó profundidade das riquezas. Então, se Paulo, ele disse que é uma profundidade, porque tem gente que fica criando, né, linhas teológicas, pensamentos teológicos, aquela coisa toda, e isto é comprometedor. A doutrina, ela deve ser imutável, deve ser intocável, ela não deve ser alterada, não deve ser mexida, porque a base do discipulado, a base do relacionamento deve ser a doutrina de Cristo. Como disse 1 Timóteo, capítulo de número 6, do versículo 3 ao versículo 5, e por fim 2 João, segunda carta escrita pelo evangelista João, capítulo de número 1, que só é um capítulo, e o versículo de número 9, não é? Vamos observar o que diz. Se o camarada vem com outra doutrina, eu tenho que me afastar dele, porque não dá para nós nos relacionarmos se ele não tiver a mesma visão que Cristo. Diz assim o versículo de número 9. Vamos ler o 8 e o 9. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, isto é, todo aquele que viola, todo aquele que deturpa, todo aquele que corrompe a doutrina de Cristo, não tem a Deus. Agora, quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Então é preciso eu ter este entendimento, que o discípulo de Jesus. Eu aproveito aqui, irmão Rubens, para fazer uma ressalva aos nossos irmãos, a muitos irmãos novos convertidos, que eu acredito que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, e até mesmo alguns cristãos, não é? Alguns discípulos mais maturos. Hoje existe uma onda muito grande de ensinadores da internet, não é? Eu não sou contra, porque a internet é um meio de propagação. Agora é preciso se ter cuidado com o que está sendo ensinado. As fontes, nós observamos aqui que o pastor Abel esteve um tempo trazendo uma doutrina sobre a questão de usos e costumes. E antes que ele trouxesse a doutrina, como usos e costumes e ensinamentos, os irmãos vão lembrar, acredito que aqueles que estão nos ouvindo, vão se recordar, que ele citou uma escola de obreiros antigo, antes dele começar o ensino. Ele disse: olha, eu estou ensinando aqui, não é uma coisa de hoje, mas é uma coisa do pastor fulano de tal, de fulano de tal. Ele mostrou lá atrás uma estrutura com que foi montada, e os apóstolos tinham esse mesmo padrão de ensino, irmão Rubens. Veja lá, meus queridos irmãos, Judas, a carta de Judas, Judas manda fazer isso, não é? Olhar para os ensinos dos apóstolos. Veja lá, Judas, versículo de número 17, diz assim: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas. Por quem? Pelos apóstolos. De quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma raiz, da mesma linhagem, do mesmo pensamento. Não se pode se basear hoje em novos pregadores, em novos teólogos. Meus irmãos, devemos manter o padrão, meus queridos amigos, irmãos, aqueles que nos escutam, de zelar, conservar pelos bons princípios de quem aprendemos. Paulo disse a Timóteo, zela, cuida, tendo zelo, sabendo de quem tens aprendido. Então, é importante aproveitarmos esta oportunidade para dizermos aos nossos queridos amigos, irmãos, aqueles que estão nos ouvindo, tenham o maior cuidado. Este tempo em que estamos vivendo em casa, estamos com mais acesso ao mundo virtual, é preciso termos este cuidado, este zelo, de mantermos o bom princípio. Hoje nós temos o canal da nossa igreja aqui, tem os cultos, as mensagens dos cultos de doutrina aqui, temos ali em Campina Grande as programações televisivas que ficam gravadas, temos vídeos de homens que são escritores das nossas lições, como o pastor Ezequias Soares e tantos outros. Esses vídeos sim são aconselháveis, são ensinamentos que nós sabemos que são fontes saudáveis e que vão nos trazer bem. Mas hoje existe o português diz assim, existe uma malta muito grande. Esta palavra malta existe aí um grande número de pessoas, de pessoas que estão ensinando, que vêm buscar ensinamentos, e cada um mirabolante, são coisas complicadas. Então, meus amados irmãos, apenas
faço essa ressalva aqui para aproveitar esse momento, já que o discipulado, ele se baseia na doutrina de Cristo e ela é imutável e deve ser um instrumento do nosso relacionamento, é preciso observarmos e atentarmos que foi outra fonte, descartemos. Amém? Que Deus nos ajude e possamos guardar isto em nossa mente. E há hoje uma preocupação muito grande de que os novos discípulos, que é um grande número de pessoas que estão se convertendo, tenham um bom ensinamento, tenham a boa educação. E tudo que eu estou falando aqui está na lição, não estou fugindo da lição da aula de hoje. O que é discipulado está no primeiro ponto da lição, tá certo? Aí nós vamos observar agora que a gente vai entrar na grande comissão e a educação cristã, que está no primeiro item do primeiro ponto da lição. O que o pastor Ezequias colocou aqui, nós estamos apenas aplicando aos irmãos dentro de uma linguagem menos técnica, não é? Que possa ser captada pelo professor, pelo dirigente, pelo aluno, pelos irmãos que estão nos assistindo e principalmente os irmãos novos convertidos, que graças a Deus, aqui em Monteiro temos um grande número de vidas que têm se entregado para Jesus. O pastor Ezequias diz o seguinte, quando se trata da comissão, do ID de Jesus: não é somente importante o evangelizar. Tal a importância do evangelizar é a importância do discipular. E a educação cristã, a educação do ensino que deve ser passado para o cristão, ela é de importância, relevância para a vida de testemunho pessoal, para a vida de testemunho do cristianismo. E Jesus, ele sabia disso, por isso ele se preocupou em não somente ir e pregar. Quando lemos Mateus, que está na nossa leitura bíblica, no versículo de número 19, portanto, ide. Esse ide é o mesmo de Marcos, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Agora observemos de que não é somente ir e pregar. No mesmo texto Jesus disse: ensinai todas as nações. E não só ensinar, mas batizar, fazer o batismo, realizar o batismo. Então, eu costumo dizer, eu coloquei aqui, que há 3 expressões muito importantes com Jesus, com relação a Jesus. Jesus tem 3 coisas com ele que são fundamentais. Primeiro é vinde a mim. Depois que vem, ele se aprendei de mim. E depois é que ele diz, ide. Ele não manda ninguém ir sem primeiro passar por essas 2 etapas. Primeiro é, vinde a mim, Mateus 28 e 11. Depois ele diz, na mesma continuação, em Mateus 11, 28 a 29. Depois ele disse, aprendei de mim. O discípulo só pode ir quando ele vem e aprende. Hoje tem muita gente vindo e indo, mas não aprendendo. E é isso que é esse fator que eu me preocupo quando me refiro à internet. O cidadão, ele nem sequer passou por uma escola teológica ou por uma escola saudável de ensinamento bíblico, um pastor que pudesse lhe apacentar, e depois, com menos tempo, você olha aí, ele é pastor. Tem título de pastor e é pregador e está pregando. Nem sequer passou por um discipulado. E tem muito, mas tem muito hoje que pulam essa etapa. Jesus disse, vinde a mim, aprendei de mim e depois ide. Então hoje tem o vinde a mim e o camarada, ele vem de todo jeito e hoje, muitas vezes, ele é pastor. Eu já vi muito disso. Cantores que não sabem sequer o que é apacentar a igreja. Ele não sabe e já dão a ele o título de pastor. E o que tem deles que caíram e que trouxeram vergonha para o evangelho e estão aí manchando uma história de mais de 100 anos da igreja, é inúmeros, que tem comprometido a sacralidade da igreja, que tem comprometido. Então é preciso cumprir isso aqui. Vinde a mim, depois aprendei de mim. Depois que aprender, aí sim pode ir, filho. Aí pode evangelizar, pode pregar, mas primeiro tem que vir. Segundo, tem que aprender de mim, disse Jesus, vinde a mim, aprendei de mim. Depois que aprender de mim, aí vai lá e cumpre o ID. Então é necessário atentarmos para este conteúdo. Na educação cristã, Jesus, ele tem 2 formas de exigência. Primeiro, ele quer quantidade e ele quer qualidade. No discipulado com Jesus, ele não... Quem disse que Jesus só... É verdade que os irmãos vão encontrar isso aqui no terceiro ponto da lição,
que fala do crescimento sadio, a quantidade, não é? O crescimento quantitativo e o crescimento qualificativo. Está no terceiro ponto da lição e no que diz respeito aos dois itens, tá certo? Que é o crescimento espiritual e o crescimento numérico. Eu estou apenas aqui adiantando essa parte para se encaixar no que diz respeito à educação cristã e explicar aqui um pormenor importante. Como disse, Jesus disse: vinde a mim, aprendei de mim, e depois que vem, depois que aprende, aí então está pronto para ir. Quando for, Jesus quer que produza em quantidade. Jesus não quer que um discípulo dele produza pouco. Quem pensa que Jesus quer pouco está equivocado. Essa não é a linguagem que Jesus usa. Jesus quer muito, e muito mesmo com força. Nós vamos observar aqui algo importante no evangelho escrito por João, tá certo? Vamos entender aqui o que é que diz a palavra de Deus. Jesus, ele evangelizava com tanta eminência que os seus seguidores, os irmãos vão observar que aonde Jesus estava pregando, a multidão era grande. Vou dar o exemplo de dois textos aqui de multidões, Mateus 14, 21 e Mateus 15, 38. Se refere às duas multiplicações de pães e peixes que todo mundo conhece. Nós vamos observar que uma desses acontecimentos, quantas pessoas estavam ali para ouvir Jesus? Só homens eram 5.000. Agora vamos colocar que cada um tivesse com um filho e uma mulher, 15.000. Agora vamos fazer uma matemática que é chamada de o que está na moda, né? Vamos dar a moda aí no meio disso aí, em vez de ser o elevado e o mínimo, vamos colocar na moda. O que está na moda é o número que aparece mais. Então vamos observar aqui de que no mínimo tinha ali 12.000 pessoas. 12.000 pessoas para ouvir Jesus. Irmão, a multidão fazia questão. Irmão Rubens, lá em Lucas 12, versículo 1, a Bíblia diz que era tanta gente para ouvir Jesus, ficava um pisando o outro. Veja aí, é Lucas 12, versículo 1. Já pensou? Jesus tinha interesse em ter muita gente, claro que ele tinha, e a Bíblia comprova isso. E os discípulos de Jesus não podem ter uma visão diferente, devem ter a mesma visão. Diz assim, Lucas 12, versículo 1: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas. Que expressão, né? Muitos milhares de pessoas. É porque aqui, lá ainda, na multiplicação do pão e peixe, deu para entender que tinha 5.000 homens, na segunda 4.000 mulheres, 4.000 homens. Então nós vamos observar que não tinha esse negócio de 100, 200, 500 pessoas. O negócio de Jesus era muita gente, era mesmo levar o evangelho a um número elevado. E o povo gostava de ouvir Jesus, de maneira que saíam pisando um ao outro. Há uma Bíblia que diz que pisoteavam, não é? Uma tradução que diz que pisoteavam umas às outras. Aqui diz como? Vamos ler a continuação? Atropelavam, não é? E muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam umas às outras, uns aos outros. Começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos. Pronto, depois nós vamos entrar nessa questão do fermento aqui, do fariseu e do saduceu, o fermento de Herodes, mas vamos aqui ganhar tempo, porque a hora passa e nós precisamos concluir já já. Então, vamos fazer uma retrospectiva do que diz respeito à aula que estamos tendo. O que é discipulado? Ora, o discipulado nada mais é do que senão um relacionamento entre o mestre e o aluno, um discípulo mais maduro e um discípulo menos maduro. Muito bem. O discípulo é aquele que aprende e coloca em prática, não só é aquele que segue, porque tem muita gente seguindo, mas infelizmente praticando poucos. E o que é que realmente coloca o discípulo de Jesus Cristo em evidência é a prática da palavra. Se ele não pratica, ele não é discípulo. E não sou eu que digo, é a Bíblia quem diz, conforme João 8:31 e demais textos. Jesus disse: nisso sereis meus discípulos, se fizeres o que vos mando, como está lá no capítulo 14, capítulo 15, capítulo 17. Nós vamos observar que há uma riqueza sobre isso, não é? Então é necessário. Jesus, quando estava lá na última ceia, em que ele tira a toalha e se cinge, ele disse: viste, eu sou mestre e fiz assim, e vocês também devem fazer, lavar os pés dos outros. Jesus estava sempre exemplificando. Jesus não queria que os alunos ficassem somente ouvindo e não colocassem em prática. Há necessidade de se colocar em prática. Então o autêntico discípulo, ele não é somente aquele que ouve. Tiago disse no capítulo 1, me parece que verso 27, foi Tiago que disse, não é? Não sejais apenas ouvintes, não é? Porque o ouvinte é como a onda do mar. Ele hoje ouviu aqui, amanhã ouviu ali, e ele não pode ser ouvinte, ele deve ser praticante. E isso vai lhe dar sólida firmeza. Ele vai ficar tão firme
que ele não vai cair naquilo que está em Efésios 4:14, levado por qualquer vento de doutrina. Porque quem está seguindo, irmão, apenas por seguir, ele hoje ouve um aqui e amanhã vai ouvir outro ali. É o que acontece na internet. Tem muita gente hoje que já deixou de obedecer os pastores, os ensinamentos da palavra de Deus, para seguir o que pregador de internet está dizendo, irmão. Tem gente que deixa conselho, doutrina, segmentos teológicos saudáveis para seguir um segmento, às vezes, errôneo. E aí é onde mora o perigo, e nós aproveitamos essa aula para dizer aos nossos irmãos novos convertidos que o seu relacionamento deve ser com a sua igreja, com sua liderança, aonde Jesus lhe salvou, onde Jesus lhe trouxe, para que você cresça no conhecimento, tá certo? Então o seu discipulado deve ser com um mestre maturo, com experiência, e nós aproveitamos aqui para dizer que a base desse relacionamento deve ser a doutrina de Cristo. Então se vir com outros ensinamentos mirabolantes, corra dele, saia para bem longe e vá para o ensinamento bíblico, doutrinário dos apóstolos e de Cristo, porque nem os apóstolos mudaram a doutrina de Jesus, tá certo? E era uma preocupação que os apóstolos tinham, irmão. Os apóstolos tinham uma preocupação, o apóstolo Paulo tinha uma preocupação tamanha. Quando lemos 1 Coríntios 2, versículo 4 e 5, Paulo diz: quando eu fui ter com vocês, eu não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então veja de que os apóstolos tinham essa preocupação de não ensinar qualquer coisa, senão a doutrina de Cristo. E o apóstolo Paulo diz: não seja colocado outro fundamento a não ser Cristo. Tudo deve ser na doutrina de Cristo, no ensinamento de Cristo, e esse é o bom e saudável discipulado. Então o discípulo autêntico, ele é o que pratica, ele ouve e pratica. Na grande comissão do ID de Jesus, eu tenho que aprender isso: vinde, aprender, e depois eu vou. Primeiro eu venho, segundo eu aprendo, depois eu vou. Vou repetir isso aqui, porque quanto mais se repete, mais fica na mente. Primeiro eu venho a Jesus, segundo aprendo de Jesus, e depois é que eu vou ensinar de Jesus. Porque se eu vim e não aprender de Jesus, como é que eu vou ensinar dele? Então eu tenho que aprender para depois ir ensinar. E o discípulo de Jesus, ele deve ter um entendimento que o discipulado deve ser aflorido, deve ser grande. Essa história de que Jesus quer pouquinho, tem pessoas que dizem assim: Jesus está preocupado. Eu já vi muito isso, irmão. A internet é o que mais tem. Jesus quer qualidade e não Jesus quer qualidade e não quantidade. Eu já ouvi, irmão, muitos dizer assim: Jesus está preocupado com qualidade e não com quantidade. É equivocado esse pensamento. Jesus está preocupado com quantidade e com qualidade. E vamos observar biblicamente que isto é provado. João capítulo de número 15, além dos versículos que mencionamos aqui, das multidões que ouviam Jesus, que vinham ouvi-los, Jesus, no capítulo 14 do Evangelho escrito por João, ele disse: olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Por aí a gente já tira, que o negócio dele, ele foi lá preparar. Quem foi preparar foi ele. Ele não foi preparar coisa pouca, ele foi preparar muitas. Porque ele disse: olha, não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Então, isso já nos dá a entender grandemente de que precisa ter quantidade. Mas não somente isso. Há uma expressão de Jesus em João 12, versículo 24, que diz assim: se o grão de trigo cair e não morrer, cair e morrer, ele produz muito. Veja que a linguagem de Jesus é enfática quanto a isso. Ele está sempre dizendo muito. O negócio de Jesus é muito, irmão. Jesus quer encher o céu. E nós temos essa tendência, devemos ter também esse interesse. João 12, versículo 24 diz assim: na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Dá muito fruto. E essa linguagem é utilizada na temática de Jesus com relação à produção mesmo. João 15, vamos observar, versículo 5 e o versículo 8. João, capítulo de número 15, versículo 5 e o versículo 8. Observe: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Ponto. Não tem para onde a gente tentar evitar isso aqui. Isso é uma verdade enfática. Porque sem mim nada podeis fazer. Ora, se eu quero produzir por mim próprio, é óbvio que não vou ter resultado. Como foi citado aqui, Atos 5, versículo 35. Teudas e Judas,
grande quantidade de seguidores, mas eles morreram e o seu número de discípulos deu em nada. Agora, de Jesus não, de Jesus ele plantou aqui, irmão, e essa videira até hoje dá fruto, glória a Deus. E o bom é que as varas tem que estar sempre limpinhas todo tempo. Ele está limpando as varas para ela produzir. Amém? Jesus, se nós fôssemos entrar aqui, como Jesus limpa as varas, tinha pano para as mangas para dizer como é que Jesus limpa, para poder a produção crescer. Jesus está usando uma linguagem agrícola, principalmente no que diz respeito à vindima. E a vindima eu já pude acompanhar de perto, entrar em vinhas e até em lagar. Eu já tive a oportunidade de ver como é que funcionava, e uma das que muito me chamava a atenção era a preocupação para que o fruto viesse produzir naquele tempo certo e em grande quantidade. Todo agricultor, todo aquele que trabalhava na vindima, ele tinha, o vinheteiro, ele tinha a ideia de ter uma grande produção. E para isso, irmão, até um talo mal estruturado nas varas que eles colocavam lá, porque precisavam colocar varas, é uma coisa muito linda. Então, para que ela se desenvolvesse, tivesse espaço para crescer, ela precisava seguir a ordem de organização, e era muito lindo. Eu acho aquilo muito importante, e Jesus aplica uma linguagem muito concreta com relação a isso. E quando nós observamos que quanto mais alinhado, mais organizada a vinha, mais os cachos são grandes, maiores são as quantidades de cacho de uvas, e Jesus usa essa linguagem de produção. E ainda no versículo de número 8, no mesmo capítulo 15 do Evangelho escrito por João: nisto é glorificado o meu Pai. Em que Deus é glorificado? Aí ele diz: que deis muito fruto. Então Jesus, ele não quer só qualidade, Jesus quer quantidade com qualidade. Aí tudo bem, aí nós concordamos com esse pensamento, porque é bíblico e está dentro da visão de Jesus. Então o discipulado, ele tem como objetivo isso sim, de produzir uma grande quantidade em qualidade, ok? É necessário entendermos isto. E para ter qualidade, a educação cristã, como diz aqui o pastor Ezequiel Soares, ele usa a metodologia da teologia prática. Se você vai observar aí no terceiro item do primeiro ponto, ele fala sobre a educação, ele diz a doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque essa expressão mostra e coloca em evidência que os apóstolos permaneceram como apóstolos de Jesus Cristo, seguidores de Jesus Cristo, discípulos dele, e isso era através da palavra. A palavra deles provava que eles eram discípulos de Jesus. Há um fato que acontece com Pedro e João, quando eles são presos lá no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Diz assim: esses homens ignorantes, pescadores, como é que eles são assim? Como é que eles falam tão bem assim? Como é que eles são tão desenrolados desse jeito? Me permita usar essa expressão vulgar. Como é que esses cabas são tão bons assim, se eles nem sequer passaram por uma faculdade teológica? Aí alguém diz assim: estiveram com ele, estiveram com Jesus. Me parece que eu não anotei aqui esse texto, mas é Atos, capítulo de número 4, e diz assim: perceberam que esteve com ele, que estivera com Jesus, não é? É no capítulo de número 4, todo esse contexto aqui, os irmãos apontem aí, versículos de número 13, diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam, e tinham conhecimento de que eles haviam estado com quem? Com Jesus. Bom, quem aprende de Jesus, me permita, não quero aqui desclassificar, menosprezar, e não é esse o objetivo. Eu não sou apologista daquela teoria de que não, ninguém deve estudar, não precisa teologia, não precisa isso, de forma alguma. Senão eu não tinha feito, e eu fiz, graças a Deus, e ainda preciso concluir, não é? Eu desejo um dia concluir o meu bacharelado, fazer o bacharel em teologia, que não fiz. Apenas fiz o básico, não é, o médio, e preciso fazer o avançado. Então, nós observamos aqui de que não é o tudo. Veja que diz assim: esses homens, rapaz, nunca, como é que pode? Olhava para Pedro, um pescador, irmão, ele trazendo ali um ensinamento, uma pregação, e eu pergunto: hoje é assim ou não é? Eu louvo a Deus porque existe isto. Existem pessoas que não são formadas, mas pregam, que é uma maravilha, e isto prova de que eles estiveram aprendendo com Jesus, com bons pastores,
e cresceram no conhecimento, e o Senhor, através do Espírito Santo, os capacita. Nós não podemos perder essa raiz, essa qualidade não podemos deixar de ter em mão. Claro que Pedro, depois, posteriormente, ele disse: meus irmãos, quando ele viu Paulo ensinando os outros e tal, ele disse: vamos crescer na graça e no conhecimento, não é? Então vamos conhecer mais, é óbvio, isso aí é extremamente necessário. Agora, colocando em fato o que estamos falando de quantidade e qualidade, nós vamos observar que os discípulos de Jesus, eles tinham qualidade tamanha de que os próprios fariseus, pessoas com doutorado, não é? Doutores da lei, olharam. Vou ler novamente esse versículo, que é muito gostoso, é muito lindo e é maravilhoso. Atos 4:13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, homens que não tinham anel no dedo, homens que não eram formados, homens que não tinham nenhuma formação cultural como eles tinham, não é? Formação teológica, sacerdotal, como doutores da lei. Aí ele diz assim: indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Glória a Deus. Oh, coisa boa. O discípulo que anda com Jesus, irmão, ele é uma bênção. Ele é inteligente, ele não é sabido, ele é inteligente, ele tem firmeza. Alguém chega lá com uma conversinha qualquer para ele, aí ele: sim, vá falando aí, vá dizendo aí. Enquanto você vem aí, meu amigo, com o cuscuz, eu já estava lá com o milho, debulhando milho, tirando os caroços do milho. Irmão, tem gente na igreja que a gente pensa, nós pensamos que não, mas são pessoas saudáveis, sadias, inteligentes, sábias, que já passaram. Irmão Rubens e os demais que estão aqui em número resumido, dado a pandemia, não é? O decreto. Observemos uma coisa: se não é assim, vocês vão de testificar essa verdade comigo. Há irmãs na igreja que ela já teve pastor A, pastor B. Imagina, o pastor Abel está aqui há 2 anos em Monteiro, mas já passaram outros pastores. Pastor Daniel passou por aqui e tantos outros. Homens com um cabedal de inteligência que Deus deu. Essa irmã que tem os seus 80, 70 e tantos anos na igreja, aprendeu com estes irmãos, com esses pastores. Aí agora vem um pregador aqui. Imagine só, estou dando um exemplo, trazendo a ilustração. Aí vem um pregador hoje por aqui pregando pipoca. Ela está lá sentada e está dizendo assim: que falta não faz o meu pastor. Esse menino deveria aprender com o meu pastor. Esse menino tivesse aprendido com o pastor Daniel. Está pensando que não, irmão? Tem isso. E eu louvo a Deus que tem gente assim na igreja. Glória a Deus. Que está aí, está dizendo: você está falando isso, mas olha, eu já sei melhor de muito tempo atrás. Se colocar para falar aqui, fala melhor do que eu, irmão. Glória a Deus. E é isso que é louvável na qualidade que é colocada na educação cristã da igreja. Que tem irmãs que é uma bênção, irmãos aqui, diáconos. Hoje eu tenho meus 42 anos, mas tem diáconos aqui que talvez tenha mais idade do que eu, que já passou por pastores que eu não tive o privilégio de passar por eles, mas aprenderam e enriqueceram as suas vidas de uma maneira tão gloriosa, que se eu for sentar, ele vai me ensinar o beabá todinho, de trás para frente. Eu nunca me esqueço de um presbítero chamado Manuel Gonzaga. Enquanto eu estava cooperando com um pastor em determinado lugar, ele era um presbítero que ninguém dava nada por ele, irmão. Velhinho, nunca entrou numa faculdade, irmão. Nunca, irmão. Não, olha, não sabia de nada, de teologia, essas coisas, nada. Mas, irmão, e um dia eu tive o desejo de ir sentar com o presbítero Manuel Gonzaga, de saudosa lembrança, de memória. Ele estava bem perto, parece que foi uma aula que Jesus me deu. Ele perto de dormir no Senhor, de partir para o Senhor. Aí eu fui fazer uma visita a ele, e naquela visita ele ainda estava saudável. Aí eu comecei a falar, e ele começando a falar das histórias de alguns pastores, ele pioneiro de muitos pastores. Aí ele começou a entrar na área escatológica. Eu disse: mas irmão Gonzaga, me diga uma coisa, o que é que o senhor acha da vinda de Jesus e como é? Mas irmão, aquele homem começou a abrir a Bíblia assim, ia falar dentro da escatologia, numa linguagem, parecia que, irmão Rubens, diante de Deus, ele pegava assim, irmão, a Bíblia, e ele dizia: olha, meu filho, a vinda de Jesus, aí começou, é assim, é assim, é assim, é assim. E eu disse: meu Deus do céu,
Eu disse, eu perdi tempo, o senhor era para estar dando as doutrinas nos cultos em que eu estava. Em vez de eu estar dando a doutrina, o senhor era que era para estar dando a doutrina, porque o homem conhecia do assunto escatológico numa profundeza, irmão, numa intimidade que só Deus dava. Então essa qualidade é uma qualidade dada pelo Espírito Santo que eu não posso desconsiderar e a igreja jamais vai desconsiderar, não é? Então, o pastor Ezequias, quando ele coloca aqui a educação cristã, ele fala que hoje existe um currículo, não é? Eu vou ler aqui o ponto, o item 3, para que os irmãos observem. Estamos falando de uma teologia prática que ele enfatiza aqui e que é rica, é rica. Diz assim, a doutrina, é o primeiro ponto, né? E o terceiro item, a doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. Que coisa linda! O Espírito Santo se encarregou de orientá-los. João 14, 26. Aí diz, o currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos, diz o pastor Ezequias, constam diversas disciplinas sobre Deus, Jesus, Espírito Santo, Trindade, sobre anjos, sobre os homens. Ele está falando aqui de soteriologia, martiologia, ele está falando de pneumatologia, ele está falando de todas essas grades curriculares que existem na teologia. Aí ele diz mais aqui, sobre a expiação, sobre a salvação, sobre a morte e ressurreição de Jesus, que está dentro da doutrina da soteriologia. Aí ele diz mais aqui, Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como teologia prática, a ética, diz ele aqui, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino nesse contexto pode se referir também aos cursos de teologia. Então, observe que a educação cristã aqui aplicada pelo nosso pastor Ezequias, é óbvio que ele não está dizendo de que é somente isso, ou que deve estar em prática isso. Ele está dizendo que no ensinamento de Jesus tem tudo isso. Foi tirado do ensinamento de Jesus, da doutrina de Jesus, e por isso não pode se colocar outra doutrina. A hora passa e nós precisamos concluir. Vamos para o segundo ponto aqui. Então já falamos sobre a educação. Eu vou só acrescentar aqui a educação saudável. Havia pelo menos 3 tipos de fermento, irmão, que a Bíblia ensina, não é? Fermento de Herodes, fermento dos fariseus e fermento dos saduceus. E o crescimento sadio, Paulo disse em 1 Coríntios 5 e 6, que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Paulo sempre usava essa expressão. Gálatas capítulo 5, versículo 9, ele usa essa mesma expressão. Um pouco de fermento leveda toda massa. O mau ensinamento, ou a formação de um discípulo, a educação cristã de um discípulo, se ela não for boa, se não tiver boa qualidade, vai comprometer toda a tarefa de evangelização da igreja. Então o discipulado, ele tem esse cuidado, esse zelo, para não se deixar comprometer o que é ensinado. Porque hoje a gente ensina aqui, a gente evangeliza, e a internet aí, através de tantas pessoas, está corrompendo o ensinamento de muitos irmãos. Infelizmente. Às vezes eu sou muito enfático nessa tecla, mas foi o que Paulo disse, né? Paulo disse, eu não me canso de dizer a vocês as mesmas coisas. Então, às vezes, quanto mais repetir, melhor se torna. Então, eu torno a dizer, hoje há um grande comprometimento, se compromete muito o ensino saudável por fermentos de fariseu, de Herodes e de saduceu. Quando a gente lê aqui, eu vou citar os textos, os irmãos depois podem observar aí essas narrativas, não é? Sobre a questão dos fermentos dos fariseus, de Herodes, Mateus 2, Lucas 2, 12 e versículo 1. Também citamos aqui Mateus 23 e 33, Mateus 16 e versículo 6. Esses textos vão mostrar os fermentos dos saduceus e dos fariseus. E Marcos 8, versículo 15, vai falar sobre o fermento de Herodes. Quando a gente observa aqui a questão de fermentos, hoje, irmãos, vamos aplicar o fermento de Herodes. Qual era o fermento de Herodes? Herodes, a questão do fermento dele aqui se entende da seguinte forma: além da soberba que Herodes tinha, que ele era soberbo, tá certo? Ele além de ser um grande magnata na época, na altura, ele não tinha respeito, não tinha pudor, e quem pensasse que ele respeitava a religião, estava enganado. Ele apenas
se infiltrava, como ele, alguém diz, mas gostava de João Batista. Não, se ele gostasse, ele tinha escutado João Batista. Ele não escutou. Então, ele é fingido, tá certo? Está do lado do povo, da religião. Se lembra daquele que quando chamou Jesus, disse assim, rapaz, ele chegou aqui, eu vou ouvir dele. Muito queria ouvir. Nada, irmão, ele não queria ouvir nada da doutrina de Jesus. Ele pediu ali até para Jesus fazer um milagre, como alguns contextos bíblicos nos mostram. Mas Herodes, ele nada mais era do que um soberbo. Um soberbo. E parece que a linhagem dele, de todos os Herodes, irmão, todos eles, até o último foi comido por bicho. Porque não deu glória a quem? Porque não deu glória a Deus. Então, ele é fingido. É aquele, vou usar uma expressão, é aquele político que só se interessa no tempo da política. Então, diz, olha, foge do fermento dos fariseus, porque são do Herodes, porque é perigoso. Esse é perigoso. Ele diz que gosta de você, mas para matar Jesus é ligeirinho. Se lembra? Os magos. Estamos falando do Herodes aqui, mas usando todos eles da história, porque foram 3 Herodes, se não me foge da memória. Então, o que é que acontece? Herodes Antipa, Herodes o Grande e... acho que foi 3. Bom, mas não vou dar a definição disso, porque não é o assunto aqui. Estamos apenas aplicando aqui esse contexto de que a personalidade e o instinto era sempre o mesmo. O que operou no primeiro, operou no último. Então, nós vamos observar de que o primeiro chegou lá e disse assim aos magos, me diga onde está ele, que eu quero adorá-lo também. E adorar que nada, irmão. Ele queria era matar Jesus, então é um assassino. Então, Jesus está dizendo, cuidado com Herodes. Ele tem um fermento aí que a gente pensa que é para fazer bem, mas não é, só para matar, é só para acabar. Então, existe esse tipo de fermento que está aí preocupado em acabar. Quando a gente pensa que ele está querendo ajudar, ele está querendo destruir. Os fariseus são os hipócritas, o fermento da hipocrisia, tá certo? Ensinam, mas não vivem o que ensinam. É por isso que não dá, irmão. Não, olha, eu volto à tecla que disse novamente. Pregador que está lá, o camarada está pregando como igreja, doutrina, não sei o que e tal, e lá vai, não sabe nem o que é igreja. Não sabe o que é aconselhar jovem. Se ele nunca apacentou uma igreja, como é que ele vai ser um pregador para estar pregando e aconselhando? Tem gente que escreve livro para jovens. Estou escrevendo um livro para os jovens e cada tema que o camarada olha assim, rapaz, que tema bom. O tema é bom, agora vá lá dentro que o veneno está encurtido, está inserido ali. Porque não aprendeu nem a ser jovem na igreja. Eu posso falar de ser jovem na igreja porque eu cresci e sei o que é ser jovem. E posso aconselhar um jovem aqui. Não é? O camarada nem aprendeu a ser jovem na igreja, nem aprendeu a tomar conta de grupo de jovens, nem passou. Pode observar que a maioria dos pastores cantaram com jovens, foram professor de escola, foram aluno de escola dominical, de criança. O camarada nunca foi aluno de escola dominical, nunca participou de uma classe de jovens e hoje é escritor para jovem. E hoje é palestrante para jovem. Não, tenha paciência que não dá, essas coisas precisa a gente ter cuidado. Então, meus irmãos, meus jovens, eu sei que os jovens hoje, graças a Deus, estão tendo uma aula à parte, os irmãos adolescentes também estão tendo. A igreja tem essa preocupação e hoje pela manhã estamos tendo aula online com os jovens, aula online com os adolescentes e nós observamos que isto é uma preocupação do pastor e que a igreja deve ter, porque infelizmente vê-se aí tanta coisa na internet, irmão, que é a praga da internet hoje, né? Hoje está todo mundo dentro de casa, então tome internet, tome vídeo, tome online. E todo dia surge mais aí. É escola disso, escola daquilo, escola de tudo. Parece até que são os sabe de tudo. E que Deus nos ajude. Eu não estou condenando a 100%, mas estou aproveitando a aula para dizer que são fermentos de Herodes, dos fariseus e dos saduceus. Os saduceus tinham uma linha teológica que parecia boa. Eles acreditavam em anjos, não acreditavam, mas não acreditavam em anjos. Eles acreditavam em tudo e tal, em alguma coisa, mas não gostavam da ideia, me parece que era. Não acreditavam em anjos, né? Não acreditavam em anjos, né? Era uma coisa séria. E se ele não acreditava em anjos, não acreditou que o anjo deu o recado lá a Maria, dizendo que o Salvador nascia e por aí invalidaria o nascimento de Jesus. Os fariseus também invalidavam o nascimento de Jesus, a santidade do verbo encarnado, toda essa doutrina, eles não acreditavam. Os fariseus não tinham essa mentalidade de forma alguma de que Jesus, ele vinha. Tão certo que eles chegaram que disse que Jesus era nascido em prostituição. Então, veja que tipo de fermentos. Tão bonita a aparência religiosa, mas o veneno por trás ali. Então, para que se haja uma educação saudável, precisa-se ter uma grade curricular sadia, precisa-se ter uma
formação teológica sadia dentro da igreja, para que o discipulado desenvolva bem. Já pensou um discípulo de Herodes, irmão, ensinando o discipulado na igreja? Vai matar os meninos do berçário. Porque o espírito de Herodes é matar as crianças, né? Então, bota um Herodes para poder ensinar no discipulado. Veja só. Então, é um departamento que não pode ser entregue a qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa. Para discipular tem que ser uma pessoa matura, tem que ser uma pessoa com qualidades espirituais, com vínculo ao pastor, à igreja. E assim, nós observamos aqui que há um bom tempo o pastor vinha preocupado com esse departamento. Não é verdade, irmão? Hoje está o diácono Rubens na superintendência das escolas e ajudando o pastor nesse discipulado. Então, se fosse para colocar qualquer um, ele já tinha colocado há muito tempo. Não é? Então, é uma necessidade de se selecionar, seletiva. Não pode ser entregue a qualquer pessoa. Por isso que, na maioria das nossas congregações, onde estão os dirigentes cooperando com o pastor, lá são eles que dão o discipulado, porque são homens que o pastor confiou à frente de uma congregação. Então, os irmãos aproveitem esse espaço para poder ensinar aquilo que Deus, através da liberdade dada pelo pastor, foi confiada a cada um de nós. Muito bem, então a educação cristã sadia, saudável, vida cristã saudável. A tendência é essa. E Paulo escreve a Tito, e uma das preocupações de Paulo é sobre ser todo mundo sadio na igreja, saudável, tá certo? Paulo escreve a Tito no capítulo de número, eu apontei aqui, capítulo 1, versículo 5, versículo 13. Vamos ler só esses versículos aqui, porque a hora no instante passa, irmão, e a gente precisa cumprir o horário. Diz assim: carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo de número 5, diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecessem presbíteros, como já te mandei. A palavra presbítero aqui é supervisor, é aquele que supervisiona, ok? Então Paulo disse, olha, em cada uma igreja, em cada lugar, e isso aí te deixando na cidade presbíteros espalhados, porque não pode ser qualquer pessoa para fazer o cuidado de supervisionar os discípulos, os novos convertidos. No capítulo 2, versículo 13 do capítulo 1, este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam o quê? Sãos na fé. Paulo estava falando de alguns que precisavam ser repreendidos ali em Creta, na ilha de Creta, porque tinham enganadores. Se você ler o versículo 10 ao 12, vai entender isso aí. Tá certo? Tinha até profeta lá, era profeta, era tudo. Aí Paulo disse, não, a esses tipo aí, meu amigo, repreende com força, com segurança, porque senão ele vai querer ser mais do que o pastor, mais do que o presbítero. E hoje está assim, irmão. Tem gente querendo ser mais e tendo tão pouco, não tendo nada, muitas vezes, não é? Veja que eles eram chamados até xingava a igreja. Eu vou ler, né? Vamos ler o versículo de número 10 ao 12. Carta de Paulo a Tito, diz assim: porque há muitos desordenados, faladores, vãos enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Abençoe, irmão, o camarada falando mal da igreja, falando mal lá, só porque não tinha oportunidade nem liberdade lá, saiu falando mal. Olha só que coisa séria. Aí Paulo disse a Tito, Bíblia neles, Tito, doutrina neles aí, Tito, ensina, mas ensina. Tem gente que às vezes não gosta quando está lá na igreja, o pastor dá aquela palavra dura, pesada. Mas qual é o objetivo dessas palavras duras e pesadas? Para que fiquem o quê? Curados, sãos, saudáveis na fé. Então Paulo disse, olha, doutrina neles. Aí a gente vê o capítulo 2, aí Paulo diz a Tito, eu vou te dizer tudinho que tu vai ensinar novo, tu vai ensinar velho, tu vai ensinar ancião, tu vai ensinar tudo aí, Tito. Aí ele diz a ele que ensinasse a todo mundo. Aí no capítulo 2 os irmãos vão observar que Paulo sai dando a vacina para tudinho, para todos eles. Aí Paulo chega até a dizer aos mais idosos, ele diz, olha, aos anciãos, que eles procurem se manter saudáveis aí, para que possam ensinar aos mais novos. Me parece que é o capítulo de número 2,
E o versículo de número 2 diz assim, versículo 1: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes e sãos na fé. Olha, irmão, continue os velhinhos aí, os idosos aí, são na fé, no amor, na paciência. Aí o versículo de número 6 diz: Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Aí ele diz: Em tudo te dá por exemplo, e por aí vai. Aí quando chega no capítulo de número 3, versículo de número 8 a 14, da mesma carta de Paulo a Tito, ele diz assim: Fiel é a palavra, e isto quero, que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entre em questões loucas, genealogias, e contendem nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita-o. Se você já falou com um herege, ele quer continuar na heresia, falou uma, falou duas vezes, meu filho, então pronto, te vira. Não vá continuar nem discutindo com ele. E Paulo, para que a gente possa manter, nós nos possamos manter saudáveis e ter um discipulado saudável, é preciso ter uma educação saudável, ensinada por pessoas saudáveis. O tripé, para a gente resumir, o tripé da comunhão, palavra, comunhão e serviço. A pregação da igreja primitiva, ela tinha 4 maneiras. Era chamada de querigma, do didaquê, do paraclesis e do homilia. Eram 4 formas de pregar. A querigma é a que mais é enfatizada no livro de Atos dos Apóstolos. E o que é isso, querigma? É a maneira de trazer o conteúdo do cristianismo de forma clara, a não ser questionada, que não deixa dúvida. Esse era o querigma. A maneira, o ponto central do cristianismo, dentro do plano da salvação. Vou usar uma linguagem mais prática para a gente ganhar tempo aqui. Era usar a linguagem do projeto de salvação dada por Deus a Jesus e por meio de Jesus, de maneira que todo mundo compreendia. E quando compreendiam, sentiam o desejo de cumprir as ordenanças. Então, observe que o primeiro sermão de Pedro, em capítulo 2 de Atos, versículo 36 em diante, ele prega, começa a pregar, e o que é que os irmãos fazem? O que é que faremos, varões e irmãos? Era de tal maneira que a palavra criava neles, doía, dava uma dor tão grande neles, que eles diziam: que faremos, varões e irmãos, para ser salvo? O que é que a gente deve fazer? E se arrepender. Então eles levavam ao arrependimento. A pregação da igreja levava ao arrependimento de uma maneira que todos sentiam o desejo de conviver entre si em unidade. E era o mesmo ensinamento de Jesus. Observe que Jesus ensinou a viver em unidade. Jesus disse: assim como tu és, no capítulo 17 de João, nós vamos observar que era sempre o interesse de Jesus. Era que capítulo 15, eu sou a vara, vocês os ramos, toda a vara que está em mim. Fala de unidade. Jesus disse: eu no Pai, o Pai em mim, eu em vocês. A minha palavra em vocês, para que vocês sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Isto fala de unidade. Efésios capítulo 4, versículo de número 4. Um só Deus, um só Pai, um só fé, um só Espírito. Unidade. Então o ensinamento de Jesus, a doutrina de Jesus, ela não espalhava ninguém, muito pelo contrário, ela trazia todo mundo, e quando todo mundo chegava, vivia em união. Por isso João disse: se andarmos na luz, assim como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. 1 João 1:7. Então nós vamos observar de que a doutrina de Cristo, ela não espalha. Quando você diz assim: rapaz, fulano está ensinando ali, está dividindo todo mundo. Quando começa a dividir todo mundo, é porque o ensinamento não é de Jesus. Porque o ensinamento de Jesus ajunta. As ovelhas vêm comer tudo ali, gosta dali, de estar ali, que é para comer naquele pasto ali. Então nós vamos observar que produz comunhão. E os apóstolos tinham essa preocupação e ensinavam. No capítulo 6 de Atos, nós vamos observar que eles disseram: olha, a igreja está crescendo, as viúvas estão precisando de assistência social, mas nós não podemos deixar a palavra. Temos que nos dedicar ao ministério da palavra. Então a palavra era quem fazia com que todos viessem a sentir o desejo de unidade. E uma vez estando em comunhão, eles viam as necessidades uns dos outros e começaram juntos a compartilhar o que tinha. E aí entrava em atividade o ofício de servir. Tinham os irmãos vendo, aprenderam a doutrina: amarás a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Tinha um irmão com fome, é claro que ele vai dar de comer, ele vai querer cooperar, ele vai querer servir, ele vai querer estar dando assistência. Então automaticamente a comunhão produz a necessidade de execução do serviço. Então
nós observamos os irmãos que estão hoje aqui servindo, cooperando, tudo isso prova que nós estamos em comunhão. Então a doutrina de Cristo produz comunhão. Então quem está no discipulado vai aprender isso, vai entender que ele deve viver em unidade. E é uma das aulas do discipulado da nossa igreja, o irmão Rubens que está ensinando sabe disso, e já ensinou essa aula, me parece que foi a segunda aula, que é fazer com que o membro ele possa ser inserido na igreja, dos cultos, das reuniões, e conviver. Por isso que não acredito essa ideia aí de que o camarada pode ser crente. Não, eu para ser crente não preciso estar na igreja todo dia. Então ele está indo de encontro ao que está escrito em Atos 2, versículo 40 em diante. E todos os dias tinham tudo em comum e partiam de casa em casa e no templo. Vamos observar que viviam unânimes no templo. Então estavam sempre reunidos sim no templo. Precisa estar no templo reunido sim. Crente não pode ser crente só em casa. Não, eu não vou então, é porque ele está fora da comunhão. Isso é preocupante. Não nesse período agora que está sendo difícil, mas a igreja está nas casas. Hoje estamos tendo aula, escola dominical, nas casas. Então isto fala de comunhão e serviço. E é importante, vou até fechar aqui porque o tempo já mandou parar. Que diz respeito, um ponto que eu quero compartilhar com os irmãos, é muito importante. Tem gente que diz assim, que para se batizar tem que estar preparado. Não vou deixar fulano se batizar porque fulano não está preparado. Claro que precisa estar preparado. Agora, deixa eu explicar isso aqui. Jesus disse, ide, ensinai, batizando-os. Tem que ter essas três ordenanças precisam ser cumpridas. São 3 ordenanças bíblicas. Ide, ensinai, batizando-as. É o mesmo que Jesus disse. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Isso fala de quantidade e qualidade. Então, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ide, ensinai, batizando-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixa eu lhe explicar como é que funciona isso. Todo bom discípulo instruído, ou todo discípulo verdadeiramente instruído, ele vai ter desejo de obedecer e de crescer cada vez mais. Então, se isso acontece, ele não vai ficar titubeando. Será que eu devo me batizar? Ele vai ter desejo de se batizar. Ele vai ter almejo por se batizar. A Bíblia diz de que todos procuravam João Batista para ser batizado. Não era João Batista que dizia, olha, venha que a gente vai batizar. Não, eles iam para ser batizados por João Batista. E João Batista dava os ensinos. Até hoje é dessa forma. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo 24, versículos de número 24 em diante, nós vamos observar que 26, né? Atos 8, 26 até o 35 em diante, até 37 por ali, nós vamos observar de que o eunuco, Filipe foi ensinando a ele, foi ensinando, e depois dele estar bem esclarecido, ele passou pelas águas e disse, olha, eis aqui as águas, o que é que me impede de ser batizado? Aí Filipe disse, nada se tu creres. Ele disse, eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E desceu e ali foi batizado, ele cumpriu a ordenança. É como alguém hoje diz assim, não, até mesmo muitos pais proíbem os seus filhos de se batizarem, porque eles dizem assim, ele não está preparado. Então, se uma pessoa não está preparada para se batizar, ela não está preparada para ir para o céu, porque nós precisamos estar prontos para ir para o céu. Essa é a importância. Então, se uma pessoa não está pronta para ir para o céu, para se batizar, é preocupante, porque ela não deve estar preparada para ir para o céu. Então, é necessário entendermos que essa ordenança faz parte da vida cristã, e isso vai trazer crescimento saudável aos discípulos. Então, nossos irmãos, pais, que estão nos ouvindo, os adolescentes, que quem sabe diz assim, não, mas ele é muito desobediente, nunca, até eu e você ainda hoje é desobediente, e precisa aprender a obedecer. O que queremos dizer com isso é de que precisa incentivar os nossos filhos, adolescentes, jovens, que ainda não são batizados, a cumprir essa ordenança. Meu filho, você se converteu? Sim. Você ama Jesus? Sim. Pretende ser crente até o último dia da sua vida? Sim. Se formos olhar para as falhas dele como jovem, porque claro que não vamos passar a mão nas falhas, mas o que estamos dizendo é o compromisso com o projeto de salvação. E o discipulado tem esse objetivo, fazer a pessoa entender que é um verdadeiro discípulo de Jesus para ser batizado, sim. Ele precisa ser membro e cumprir as ordenanças. Os verdadeiros discípulos cumprem as ordenanças bíblicas. Então, ser batizado faz parte desta ordenança. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Eu peço desculpa ali ao nosso irmão Diácono Rubens, acho que eu passei 10 a 15 minutos.